paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Compartilhando a Palavra. E nessa noite eu queria compartilhar um pouco com vocês daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas antes de iniciarmos, eu queria começar orando e entregando ao Senhor esse momento. Senhor, eu te rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom. Eu te agradeço, Senhor, porque todo momento de compartilhar a Tua Palavra é um momento de edificar vidas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha se fazer presente, Senhor, nesse momento, e que vidas sejam alcançadas, vidas sejam tocadas, que pessoas venham receber, Pai, não somente de palavras vazias, mas palavras carregadas do Teu poder, e que elas sejam alcançadas e impactadas, não por mim mesmo, Pai, mas pelo poder da Sua palavra, que é capaz de mudar a vida delas por completo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Bom, irmãos, enquanto eu meditava e orava, pensava com o Senhor do que eu iria trazer nessa noite, o Senhor começou a falar sobre alinhamento e um alinhamento de perspectiva. E o Senhor trouxe ao meu coração aquele versículo de Isaías 8, Isaías 55, do verso 8 ao 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse trecho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, eu fiquei pensando, e algo que me chamou a atenção foi a característica que a palavra dá aos pensamentos de Deus. Que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Isso significa que os pensamentos de Deus, eles estão em uma dimensão superior aos pensamentos humanos. E isso significa que a perspectiva de Deus de ver as coisas é diferente da nossa. Nós precisamos ajustar a nossa perspectiva à perspectiva de Deus. Sabe, quando o Senhor ele nos chama, nós não podemos caminhar e estar em condição de aliança com Ele com a perspectiva carnal, com a perspectiva humana. É necessário que ocorra um alinhamento, é necessário que ocorra um ajuste. Ou seja, nós precisamos alinhar a nossa perspectiva, a perspectiva de Deus, se nós queremos viver o melhor de Deus aqui nessa terra. E talvez você esteja se perguntando, tá, mas como que eu vou alinhar os meus pensamentos, a minha perspectiva, a perspectiva de Deus? Porque eu sou um ser humano e é óbvio que eu não tenho a mesma mentalidade de Deus. Mas sabe que quando nós nascemos de novo, nós recebemos diretamente de Deus a capacidade de desenvolver em nós os mesmos pensamentos de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós e, pelo fato do Espírito Santo passar a habitar dentro de nós, direções e os pensamentos de Deus também passam a habitar em nós. E talvez você esteja se perguntando, mas eu sou humano, sou limitado. Como ter a mesma perspectiva de Deus sobre as coisas? Realmente, irmãos, o ser humano sozinho, sem o novo nascimento, a única dimensão de pensamento que ele vai ter é a dimensão carnal, é a dimensão física, é a dimensão no âmbito das coisas, do natural. Tanto é que quando a palavra se refere aos pensamentos humanos, ou seja, os pensamentos daquele que não experimentou o novo nascimento, que não teve o encontro com Cristo, ele se refere à inutilidade, ou seja, os pensamentos de alguém que não teve a experiência do novo nascimento, de alguém que não teve o encontro com Cristo, são pensamentos inúteis, pensamentos improdutivos e pensamentos que tendem a pecar e a agir conforme a sua inclinação carnal. E lá em Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao 19, diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, existe um convite da palavra para que nós não venhamos mais andar na inutilidade, na perspectiva de vida que antes a gente tinha antes de experimentar o novo nascimento. E a carta de Efésios continua:
Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Ou seja, o ser humano, antes de experimentar o novo nascimento, de ter o Espírito Santo habitando dentro, ele vive na inutilidade dos seus próprios pensamentos, daquilo que ele acredita ser certo, naquilo que todos estão fazendo, daquilo que é o padrão. Mas quando nós experimentamos o novo nascimento e o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós temos direções específicas e os pensamentos do próprio Deus habitando dentro de nós. E a palavra ainda diz: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ou seja, quando nós estamos distantes de Deus, quando nós estamos numa condição de separação, nós estamos em uma condição de pensamentos improdutivos, de pensamentos carnais. Mas quando você tem a experiência do novo nascimento, não é para você permanecer nessa condição, nessa perspectiva, andando nos seus próprios pensamentos. Existe um convite para que você venha ajustar a sua perspectiva, a perspectiva de Deus, aos pensamentos de Deus, a pensar como Deus pensa. A palavra fala para nós sermos imitadores de Cristo. Então, há um convite da palavra para que ocorra esse ajuste. Nós não podemos caminhar com a mesma perspectiva de antes. Ainda no livro de Efésios, mas no capítulo 2, do verso 1 ao 5, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando, que nos vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Sabe, pelo novo nascimento, nós temos a capacidade de Deus de ajustar os nossos pensamentos e não andar mais na perspectiva carnal, na perspectiva humana, na perspectiva física, na perspectiva de viver somente por aquilo que você acha que é certo. Eu acho que isso é certo, então eu vou fazer. Eu acho que esse é o mais correto a se fazer, então eu vou fazer. Mas na perspectiva de Deus, quando você tem a experiência do novo nascimento e o Espírito Santo habitando dentro de você, você passa a ter uma nova perspectiva de vida, uma nova visão. O novo nascimento, ele nos capacita a pensar como Deus pensa. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós e inicia um processo de renovação da mente. Você começa a ajustar aquilo que antes, para o mundo, naturalmente falando, era certo, agora não é mais certo. E essa condição de aliança com Deus, quando você entra em aliança, quando você tem o novo nascimento, essa condição de aliança vai fazer com que você comece a mudar a sua forma de ver as coisas, a sua forma de olhar para a vida. Lá em Amós 3:3 diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Sabe, como é que nós esperamos viver com Deus, caminhar com o Senhor, sem a mesma perspectiva que Deus tem sobre as coisas? Como que nós esperamos, falamos que somos cristãos, dizemos que servimos a Cristo, mas não temos a mesma perspectiva de Deus sobre as coisas, não temos a mesma visão? Enquanto eu meditava, o Senhor trouxe à minha memória o momento em que o profeta Samuel, ele é levantado por Deus para ungir o próximo rei de Israel. E é muito interessante porque o profeta Samuel, quando ele vai ungir, ele tem uma perspectiva humana, né, de olhar e de ver somente o físico. E é muito interessante a resposta que o Senhor dá a essa perspectiva de Samuel. Diz assim, lá em 1 Samuel 16:6, diz assim: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido.
Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Sabe, nesse versículo que diz: porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É possível perceber que a forma de Deus ver é diferente da nossa. O homem, ele tende a olhar o físico, a olhar a aparência, a olhar o que está diante dos seus olhos. Mas Deus, ele vê além. Ele vê o coração. O homem, ele vê a atitude, mas Deus, ele vê a intenção. Deus, ele vê o coração. E muitas vezes nós somos tendenciosos a agir conforme aquilo que nós vemos. Mas Deus, ele tem uma perspectiva diferente. Ele vê o que está dentro do homem, ele vê o coração. Eu também, enquanto eu estava meditando, eu me lembrei de um exemplo que o irmão Reagan dá sobre essa questão de Deus, ele vê além do ser humano. Nesse livro, O Amor, o Caminho para a Vitória, é um livro muito bom. E o irmão Reagan, ele conta um testemunho muito impactante. Ele conta que ele estava em um culto e Deus havia usado poderosamente um irmão para trazer exortação, encorajamento para o corpo, né, para a igreja. E enquanto o irmão estava sendo usado poderosamente por Deus, o irmão Reagan conta que ele meio que ficou incomodado, porque ele, algumas semanas atrás, ele tinha visto aquele irmão entrando em um local inapropriado. E ele meio que ficou incomodado. Como que Deus poderia usar aquele homem que frequentava certos ambientes, como que Deus poderia usar aquele homem que frequentava aquele ambiente? E ele ficou incomodado e ele conta no livro que ele foi para casa com aquilo pensando. Como que Deus poderia ter usado aquele homem? E ele conta que, sem conseguir dormir, ele senta na cama e ele vai orar. E é fantástica a resposta que o Senhor dá para ele. Eu até anotei aqui. O Senhor diz assim: não se pode julgar pelas aparências. Sem dúvida, você viu aquele indivíduo entrar ali. Mas depois desceu a rua de carro. E a parte que você não testemunhou é que o homem, uma vez lá dentro, caiu em si e disse: como vim parar aqui? Senhor, meu Deus, perdoa-me os pecados. Ou seja, o irmão Reagan, ele tinha visto, somente numa dimensão física, aquele homem entrar naquele local. Mas ele não tinha visto quando aquele homem havia se arrependido e havia saído de lá. Isso nos mostra que muitas vezes nós queremos julgar as pessoas ou olhar nessa perspectiva natural, nessa perspectiva física, e Deus, ele vê além. Deus, ele vê o coração. O irmão Reagan, ele viu aquele homem entrando naquele local, mas Deus viu quando aquele homem se arrependeu. Isso nos fala que muitas vezes a gente precisa ajustar a nossa perspectiva de ver as coisas, a perspectiva de Deus. E enquanto eu estava meditando, eu fiquei pensando quantas vezes, sabe, em alguns ambientes, muitas vezes eu fui tratada de uma forma ríspida por outra pessoa. E muitas vezes eu quis ficar incomodada, quis ficar com raiva. Só que muitas vezes eu não sabia o que aquela pessoa havia passado durante o dia dela. E isso muitas vezes acontece com a gente, sabe? A gente é tratado de uma forma e não sabe o que aquela pessoa passou. A gente não sabe o que está por trás daquela atitude. E o Senhor, ele vê além, ele vê o coração, ele vê o que nós não conseguimos ver. E como acontece esse alinhamento? Talvez você esteja se perguntando como que eu vou alinhar a minha perspectiva à perspectiva de Deus. Inicialmente eu falei sobre o novo nascimento. É impossível um ser humano alinhar ou ter a mentalidade de alguém nascido de novo, de um homem espiritual, sem experimentar o novo nascimento. Então, se você deseja ter a mentalidade de Deus, a mentalidade de Cristo, você precisa renovar, você precisa ter uma aliança com Deus. E após o novo nascimento, após o momento que você faz uma aliança com o Senhor, inicia um outro processo, que é o processo de renovar a mente. Ou seja, você
passa a sua vida inteira, né, na perspectiva humana, na perspectiva carnal, mas quando você tem um encontro com Cristo e você experimenta o novo nascimento, é necessário que você passe a renovar aquilo que para você antes era normal, era da sua perspectiva humana, a uma perspectiva agora celestial, uma perspectiva de Deus. E lá em Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a palavra ela nos convida a renovar o nosso entendimento. Porque muitas vezes nós estamos acostumados com aquilo que é o padrão. Ou seja, eu gosto dessa palavra na versão NVI, quando ela diz não se amoldem ao padrão. Porque padrão dá a ideia de algo que é comum, ou seja, todo mundo faz. Então, quando você está no mundo, é normal, é comum, todo mundo fazer aquilo. Então, você não pode se fundamentar nesse padrão. E muitas vezes nós somos tendenciosos a entrar no padrão, mas não porque é um padrão. Ou seja, mas nós não podemos entrar nesse padrão que é comum para todo mundo, mas nos ajustarmos ao padrão e à perspectiva de Deus para nós. A palavra fala para nós sermos imitadores de Deus. Lá em Efésios, capítulo 4, do 21 ao 24, diz assim: se é que o tendes ouvido e neles fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, nós precisamos renovar o nosso entendimento, renovar a nossa perspectiva e alinhar. Porque se nós queremos viver a plena vontade de Deus para as nossas vidas, é necessário que ocorra esse alinhamento. Se nós estamos em aliança com Deus, em uma condição de intimidade, de comunhão, nós precisamos ajustar. E um outro ponto também para que ocorra esse alinhamento seria meditar na palavra de Deus. Nós precisamos, para que ocorra esse processo de renovação da mente, meditar na palavra. Lá em Josué 1, do 6 ao 9, diz assim: esforça-te e tende bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tende muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tende bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nesses versículos, é interessante que Deus ele traz uma instrução para Josué sobre a nova estação que ele vai viver, né? E nesse versículo 8, quando o Senhor diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ou seja, a instrução do Senhor para a nova estação de Josué era que ele meditasse na palavra de dia e de noite. Para que Josué ele pudesse cumprir o que o Senhor havia proposto para ele naquela estação, ele precisava meditar, ou seja, ele precisava alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. E muitas vezes isso precisa acontecer conosco. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Nós precisamos ajustar aquilo que a nossa perspectiva, a perspectiva de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente. E um terceiro ponto é comunhão com o Espírito Santo e oração.
sabe, para que ocorra esse ajuste, para que ocorra essa mudança mesmo de pensamento, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Porque é nesse processo de comunhão que nós vamos renovar a nossa mente e mudar a nossa perspectiva. Lá em João 18:13 diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Ele nos direciona a toda a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. E o Espírito Santo, ele vai te guiar, ele vai trazer direções específicas, comportamentos que antes você fazia e que hoje não convém mais fazer. O Espírito Santo, ele vai trazer a correção e fazer esse alinhamento. Um outro ponto também que eu gostaria de mencionar é sobre essa questão de ajustar a nossa perspectiva, seria termos o cuidado com aquilo que nos influencia. Sabe, aquilo que nós consumimos, seja por meio de séries, de filmes, de entretenimentos de forma geral, livros, aquilo está formando a nossa perspectiva de vida. E se nós não tivermos cuidado com essas coisas que muitas vezes parecem inocentes, parece algo bobo, de certa forma, não tem alguma intenção por trás. Se nós não tivermos cuidado de avaliar o que está por trás desses alimentos que nós estamos consumindo, nós vamos acabar consumindo coisas que muitas vezes não estão alinhadas com a palavra de Deus. E enquanto eu meditava, eu me lembrei da passagem de Salmos 1, que traz a passagem sobre duas pessoas que escolheram se alimentar de formas diferentes, de influências diferentes. Lá em Salmos, do capítulo 1, do verso 1 ao 6, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios eles não resistirão, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nesse trecho das Escrituras, é possível perceber duas pessoas que se alimentaram de ambientes diferentes. Um se alimentou da roda dos zombadores e outro escolheu se alimentar da palavra de Deus. Então, aquilo que você se alimenta vai fundamentar e vai gerar aquilo que você é. E aquele que se alimentou da roda dos zombadores, se alimentou de ambientes carnais, ele teve resultado carnal. Enquanto que aquele que se alimentou da palavra de Deus, que escolheu se alimentar e meditar na palavra, ele dá fruto no tempo certo e as folhas não murcham. Então, para que a gente venha a ter a perspectiva de Deus, nós precisamos nos alimentar de influências certas, influências saudáveis, coisas verdadeiramente boas, coisas verdadeiramente que vão te edificar. E isso é muito interessante porque no contexto em que nós vivemos hoje é muito fácil ser levado e ser influenciado e muitas vezes nem perceber. Então, é necessário que se tenha esse cuidado, tenha essa atenção, porque aquilo que nós consumimos, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, aquilo vai forjando a nossa mentalidade e vai formando aquilo que nós acreditamos como certo, como errado. E se nós somos cristãos e temos a perspectiva da palavra de Deus, é claro que nós precisamos se alimentar de coisas que estejam alinhadas com a palavra. Lá em 1 Coríntios 10, do verso 23, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja,
Você pode assistir uma série, um filme, mas será que aquilo está te edificando? Que tipo de ideologia ou que tipo de ideia aquilo está passando de forma subliminar, de forma muitas vezes sutil? E você vai sendo levado por aquilo e vai forjando a sua perspectiva de ver as coisas. E muitas vezes aquilo que para você era errado, agora não é mais tão errado assim. E você vai sendo levado e vai formando a sua perspectiva. Então nós precisamos estar atentos àquilo que nos influencia. Lá em Efésios, no capítulo 5, no verso do 9 ao 11, diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Eu queria dar um destaque para esse último verso que diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Essa palavra comuniqueis dá a ideia de comunicação, ou seja, você está estabelecendo um diálogo, ou seja, a palavra está dizendo o quê? Não estabeleça um diálogo com as obras infrutíferas das trevas, mas você precisa o quê? Condenar. E muitas vezes, quando você está ali consumindo certos livros, né, uma literatura, séries, filmes que têm ideias que não condizem com a palavra de Deus, você está estabelecendo um diálogo interno com aquelas coisas. E, querendo ou não, você vai sendo influenciado de uma forma que muitas vezes você não percebe. Então, é necessário que nós temos esse cuidado. E esse cuidado com as influências externas é muito importante porque muitas vezes a gente está inserido no dia a dia, para esse comum, e você vai sendo levado e não vai percebendo. E caminhando um pouco para o fim, para finalizar, eu queria orar, mesmo pedir para o Senhor que Ele venha nos trazer direção, para que nós venhamos cada vez mais estarmos alinhados com a perspectiva dEle para nós. Então, vamos orar, entregar ao Senhor esse momento. Senhor, eu te rendo graças, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é sempre bom, o Senhor sempre está conosco. Eu te agradeço, Senhor, por direções específicas, Pai, para que nós venhamos, Pai, ter uma vida alinhada com a Tua palavra, uma vida alinhada com aquilo que o Senhor diz sobre a verdade, com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por direções, por confrontamento em coisas que talvez a gente não está nem percebendo, coisas que está tão dentro do nosso cotidiano que para nós já virou comum, mas que precisa ser ajustado, precisa entrar na perspectiva do Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada pela audiência de vocês. E que Deus abençoe mais e mais a vida de cada um de vocês. Amém.